Efésios capítulo de número 4, verso de 25, até o capítulo 5, os versículos 1 e 2. O bloco, essa perícope, envolve o final do capítulo 4 e o comecinho do capítulo 5. Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Há uma referência direta à natureza do cristão que ele descreveu naquilo que a gente pregou domingo passado, os versículos do 17 até o 24. Vocês se lembram bem, não lembram? Tem memória boa. Por causa disso, ele entra agora, ou ele começa a entrar em pormenores da vida cristã. E ele começa a citar os pecados mais comuns na vida de quem não teme a Deus, dando nome a esses pecados. E esses pecados separados, divididos em blocos e categorias de pecado, de maneira que um é base para os demais. Ou seja, se o camarada pratica determinado pecado, com certeza outra quantidade de pecados acompanham a vida daquele homem, daquela mulher, daquela alma, porque as características de uma pessoa regenerada por Jesus Cristo ainda não foram vistos na vida dela. É preciso ter em mente que o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola para a igreja. Se ele está escrevendo para a igreja, se ele está se dirigindo aos irmãos, ele está fazendo uma referência aos irmãos, ao povo de dentro da igreja. E ele está fazendo uma comparação entre o que era a vida antigamente, antes de conhecermos Cristo, e o que é a vida agora que nós conhecemos o Senhor. O que era a nossa vida sem lei, sem regras, sem preocupações, e o que é a nossa vida agora que temos uma escritura, um padrão de regra, de conduta a ser obedecido. Em suma, para resumir isso daí, o que Paulo está dizendo é: olha, nós não podemos viver hoje como a gente vivia no passado. Nós não podemos viver hoje, agora, aqui na igreja, como vivem as pessoas que estão lá do lado de fora da igreja. Aquilo que é comum para aquelas pessoas, para nós é abominação. Aquilo que para elas é corriqueiro, conosco pode até acontecer acidentalmente, mas imediatamente o arrependimento é procedido e aquele pecado é abandonado. Em outras palavras, meus irmãos, o que a Escritura está nos cobrando é um costume de vida, uma qualidade de vida completamente diferente da vida de quem não conheceu o Senhor. Eu me lembro de uma irmã minha, quando, muitos e muitos anos atrás, os irmãos pregavam para ela, naquele velho jargão do evangeliquez: olha, você precisa aceitar Jesus.
E ela respondia, né, de modo bastante arrogante, uma arrogância que derramava pelo cano do ladrão. Eu já aceitei desde quando eu nasci. E uma certa vez alguém perguntou para ela, foi, aceitou? E de lá para cá, o que é que mudou? Como é que está a sua vida? Ela, está do mesmo jeito. Falei, então você não aceitou nada. Não entrou Jesus nenhum na tua vida. É impossível que Jesus entre na vida de uma pessoa e ela continue do mesmo jeito. É impossível que Jesus realmente tenha entrado na vida de uma pessoa e ela tenha consertado várias áreas de sua vida, mas ainda tem lá uma que ela acha que daquele jeito está bom. Quem realmente teve um encontro com o Senhor Jesus, morreu e nasceu de novo. Experimentou literalmente uma regeneração. Foi gerado novamente. Aquela antiga vida não existe mais. Logo, os costumes, as coisas que se pratica nessa nova vida regenerada são totalmente diferentes daquela antiga vida dos tempos em que vivíamos sem Jesus, sem evangelho e sem nenhuma lei que nos guiasse. Amém, amados? Dito isto, o restante do versículo 25, ele já começa logo de cara por um dos pecados mais destrutivos de toda a humanidade. A mentira. Uma das listas daqueles que ficam de fora do reino de Deus apresenta no final todos os mentirosos. A mentira é apresentada para os discípulos de Jesus pelo próprio Senhor como sendo algo de procedência do diabo. Jesus vai dizer que o diabo é o pai da mentira, que ele vive mentindo desde o começo. O que vem a ser uma mentira? Qualquer verdade que não seja completa em si mesma, automaticamente é uma mentira. O diabo, por acaso, é perito nisso. Ele sempre foi perito em temperar as verdades com as pitadinhas de mentira ou a mentira com umas pitadinhas de verdade. Exatamente para deixar a pessoa confusa, coçando a cabeça, imaginando, eita, e agora? Como é que é esse negócio mesmo? Lembra-se lá no Éden como foi que ele fez? Com a Eva? Contou algumas verdades, temperou com a mentira e passou a perna na Eva. O homem caiu e olha aqui onde nós viemos parar. E assim ele continua até os dias de hoje. Paulo está apresentando logo de cara aí no versículo 25 a mentira como sendo o pontapé de todas as tragédias que podem acontecer no meio da igreja do Senhor Jesus. E aí vem a determinação. Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Se você mente para o seu irmão, se você mente para o seu próximo, você está prejudicando a comunidade inteira e não apenas aquele irmão. É preciso que se tenha a consciência de que se quando pratica a mentira, você mesmo já está sofrendo as consequências dela. Não existe nada de proveitoso na mentira. Em qualquer circunstância, a mentira sempre será prejudicial. Ela sempre será destruidora. É por conta da mentira que se mata, que se trai, que se rouba. Todas as demais escorregadas do homem procedem a partir da mentira. O que ele está dizendo? Não minta mais. E sempre que ele apresenta esse pecado, ele apresenta o contraste logo em seguida. Não minta mais, pelo contrário, pratique a verdade. Diga a verdade para com seu irmão. Ele apresenta o motivo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros do mesmo corpo. Esse braço é meu, esse aqui também é meu. Se esse aqui der um beliscão nesse, quem é que vai doer? Quem é que vai sentir dor? É só o braço beliscado? Não, até o que beliscou vai sofrer também.
É preciso entender que a vida, como membros de um mesmo corpo, envolve o bem-estar de todo mundo junto. E de todos nós juntos trabalhando arduamente para o bem comum. Só vai estar bom para mim se estiver bom para você. Se estiver ruim para você, não pode estar bom para mim. Irmã Naira não acabou de fazer um apelo por alimentos aqui, algo que já foi bastante comum em nossa igreja, eu não me lembro por que motivo foi caindo no esquecimento e parou. É porque é impossível, irmão, que o amor de Deus tenha enchido o seu coração. E você senta em casa com os pés para cima, com um pratão desse tamanho na mão, comendo, e se lembre que de repente tem um irmão seu que congrega na mesma igreja que você, e naquele dia não tem o que comer. E você ora, e dá glória a Deus, enche o bucho, dá um arroto, deita e vai dormir, que é uma beleza. Quando foi que o amor de Deus realmente encheu o teu coração? Se você consegue viver tranquilamente diante de uma situação dessa. Como você paga uma fortuna numa calça de marca, num tênis de marca, num vestido, sabendo que seu irmão só tem aquela mudinha de roupa? Todo domingo está ele aqui com aquela mesma roupinha. Até que ele rasga, de repente ele nem vem, que a única roupinha que tinha rasgou, e ele fica com vergonha de vir com ela rasgada. Isso são sinais claros de que o amor de Deus ainda não encheu o teu coração. Você pode ter tido um contato com ele, mas ainda precisa ser muito aperfeiçoado nele. O verso 26, ele já se refere à ira. Fiquem irados, ou irai-vos, mas não pequeis. Fiquem irados, mas não pequem. Ficar irado não é pecado. Se ficar irado fosse pecado, a nossa ira contra o pecado já era um absurdo. É perfeitamente possível que, em virtude das coisas que nos acontecem no dia a dia, por um motivo ou por outro, a gente de repente se veja irado, encolerizado. O problema não é você estar irado, é o que você vai fazer sob ira, na condição de quem está irado. Quantos pais, a maioria de nós nesse século XXI, para com os filhos, peca porque não os disciplina. A meninada está solta que está um absurdo, que papai e mamãe dos nossos dias viraram uns capuchinhos de algodão. Não pode nem olhar feio para o bebê, porque, ai meu Deus, meu bebê, não pode dar bronca nele não. Nós vamos reservar um tempo só para tratar dessa questão aqui depois, viu? Mas existem pais que já pecam pelo contrário. Está irado por alguma coisa que o menino fez e pega o menino de taca ali na hora da ira e é 20, 30, 40, 80 lapada no menino. O nome disso é espancamento. Aí você está pecando também. Não adianta você querer surrar o menino no momento em que você está irado, você não vai fazer nada que preste. Não adianta, por causa da ira, você abrir a sua boca e pronunciar alguma coisa contra a pessoa com quem você está irado, porque você vai falar mais do que o que deve, não vai resolver o teu problema e ainda vai agravar aquela situação. O melhor conselho que a gente pode dar nessas horas é que no momento de ira, você cale tua boca, procura um saco, pula dentro e amarra a boca, fica lá dentro do saco com a boca amarrada, mordendo os cotovelos de raiva. Morde você mesmo. Quando a raiva passar, você aparece de novo para ver o que vai dar para fazer. Não é pecado irar-se. Pecado é cometer loucuras e depois ainda ter a cara de pau de colocar a culpa na ira. Eu fiquei descontrolado, eu não vi, eu saí, pastor, estava fora de mim, eu fiquei cego, não vi nada. Está dizendo nada para mim, você só está dizendo que o amor de Deus nunca encheu o teu coração. Você não tem domínio próprio. Se porque ficou irado, você saiu passando por cima de todo mundo, esculhambando todo mundo, sua boca virou uma metralhadora, falando asneira de todo tamanho,
você nunca conheceu o amor de Deus. Ele não encheu o teu coração. Mas eu fiquei irado. Não tem problema, pode ficar irado. Eu também fico. Quem nunca ficou? Vocês já ouviram falar numa ocasião que Jesus entrou no templo com a chibata na mão, virando gaiola, tombando mesa e botando cambista para correr? Jesus, naquele momento, estava o quê? Tem um detalhezinho naquele acontecimento que passa batido por todo mundo. As pessoas pensam que Jesus deu chicotada nos homens. Não, Jesus não deu chicotada em homem nenhum. Jesus não bateu em ninguém. Pode ler e reler o texto tanto que você quiser. Ou seja, ele irou-se? Irou-se. Mas pecou? Não. Virar as mesas dos cambistas não era pecado. Quebrar as gaiolas e soltar as pombas, soltar os animais que estavam ali amarrados, não era pecado. Enxotar os animais não foi pecado. Repreender aqueles ladrões sem vergonha, disfarçados de religiosos, não foi pecado. Por mais que ele estivesse irado naquele momento, ele não pecou. Você consegue imitá-lo nisso? Experimentar uma situação de ira e não cometer nenhuma loucura? Sim ou não? Se sim, então você está começando a dar mostras de que o amor de Deus tem enchido o teu coração. E ainda, ele completa ainda dizendo, né? Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Aí agora, ele já está tratando de uma outra questão. Ressentimento. A ira foi ontem. Você foi dormir irado. Remoendo, mascando, mordendo a língua, quebrando os dentes. Hein? Vocês já viram um barrão com raiva? A zoada que o bicho faz, já viu, Wilson? As lapadas que o bicho dá com aquelas presonas. Você foi dormir irado, roendo na cabeceira da cama. Passou a noite inteira. O dia já amanheceu e tu continua irado. Meu irmão, você precisa se tratar. Tu está doente. Esse ressentimento, essa mágoa que você guarda no coração, esse chocar ovo de serpente, é pecado. Você não pode guardar essa amargura no teu coração. Eu já ouvi de irmãos em Cristo, que se dizem crentes, irmãos, que odeiam uma outra pessoa que lhe fez um mal 30 anos atrás. Eu tive que dizer a alguém há um certo tempo, há uns meses atrás, eu digo, meu querido, você me perdoa, mas você está enganando a você mesmo e a um monte de gente que te ouve achando que você é servo de Deus. Você é um servo do Satanás. Tive que dizer para o indivíduo. Há quantos anos você engana gente nesse mundo, rapaz, dizendo que é um servo de Deus? E abre a boca para me dizer que alguém te fez um mal 30 anos atrás e até hoje você não perdoou? Nós vamos voltar a falar dessa questão de perdão daqui a pouquinho. Essa ira que é preservada, que é guardada, como se fosse um tesouro. Falar para você, isso gera câncer. Isso mata. Tem gente morrendo aí pelos 4 cantos do mundo por conta disso. Porque acha bonito, porque gosta, acha legal ficar guardando ira, guardando mágoa, ressentimento, rancor. Isso é do maligno, amados. Jogue isso fora em nome de Jesus. Amém? E ele encerra no verso 27 aí, dando o que seria a grande suma dessa situação. Nem dê lugar ao diabo. Olha só o que é. Irai-vos, mas não pequei, que o sol não se ponha sobre a vossa ira e dessa maneira não dê lugar ao diabo. Foi o que eu tive que dizer para esse irmão que há 30 anos guarda raiva de alguém. Falei, você tem 30 anos que dá lugar ao diabo e quer ser um servo de Deus? Tu é louco, camarada? Que espécie de Bíblia tu tem em casa e tem lido? Vocês estão entendendo, amados? Dar lugar ao diabo é algo que se faz
quando, por exemplo, se guarda ira como algo gostoso. Não, eu quero ter ira, eu quero estar irado contra essa pessoa. Isso agrada o meu coração, isso me alegra, isso me satisfaz. Que tristeza, hein? E você conversa com a pessoa, não, eu não tenho raiva, não, ele ficando para lá e eu para cá, oh meu filho, pelo amor de Deus. Perdoar é perdoar, não é ele lá e eu cá não, é se esfregando mesmo. Não precisa pôr no colo, chamar de meu bem, de meu amor, mas não tem esse negócio de um lá, outro cá não, é junto. São membros do mesmo corpo. Como é que você vai arrancar um e jogar fora? Você acha que vai ficar no corpo sozinho, sem aquele outro membro? Ou você acha que vai ser feliz se você se arrancar do corpo e pular você fora sozinho? Somos todos membros do mesmo corpo. Verso 28. Olha que beleza. Aquele que furtava, algumas versões aí colocam roubava, tá? O verbo roubar. O correto aí é furtar, tá? Não é roubar, não. Alguém pode dizer, uai, pastor, mas qual a diferença? Tem diferença. Roubo é uma coisa, furto é outra. Tá bom? O roubo é o furto mediante violência, quando se toma na marra. Amarra, dá pancada, facada, tiro, ou pelo menos ameaça, aí é roubo. Quando a coisa desaparece e você não sabe quem pegou, ela foi furtada. Então, para que não pense que o pecado é só quando comete violência, não, é com ou sem violência. Não adianta você pensar, não, mas ninguém viu, tinha ninguém olhando, não tem câmera aqui nem nada. Não, Deus viu. Estão entendendo? Aquele que furtava, não furte mais. Amados, ele usa o furto como um exemplo para algo que precisa ser abandonado por meio de arrependimento. Arrependimento é literalmente isso. É abandonar definitivamente a prática de alguma coisa. E imediatamente passar a praticar o oposto daquilo que se vinha fazendo. Estão entendendo, amados? Nós tivemos, eu não sei se ainda está conosco, tem algum tempo que eu não tenho contato, um irmão que foi um exímio traficante de drogas, lá para as bandas do Goiás. Ganhou dinheiro traficando drogas. Destruiu, acabou com um monte de famílias. Porque todo traficante de drogas é um servo de Satanás. Estão entendendo, amados? Todo indivíduo que trafica droga está servindo a Satanás com todos os pelos do seu corpo. Ganha um dinheirinho com aquilo, acha que está fazendo alguma vantagem e está cavando para si mesmo um abismo no inferno muito mais profundo do que o que os piores demônios vão herdar. Não existe no planeta uma categoria de gente mais desgraçada do que o traficante de drogas, que consegue abranger um sem fim de casas, de mães, de pais, de filhos, que vão desgraçando suas vidas por meio do serviço que esses desgraçados prestam à sociedade. Esse irmão descobriu que aquilo que ele estava fazendo era um desastre. Andou lá pelo Orlando Wilson um tempo, que ele traficava e usava também. E o cara se converteu, e se converteu de verdade. Ele não apenas abandonou a droga, ele não apenas abandonou o tráfico de drogas, mas ele se tornou um dos indivíduos naquela época para nós mais combatedores do tráfico de drogas que nós tivemos o orgulho de conhecer. Ele não apenas abandonou o tráfico, ele passou a trabalhar com todas as suas forças contra o tráfico. Estão entendendo, amados? Paulo usa esse exemplo do ladrão, que inclusive o traficante é um ladrão também, né? Paulo usa esse exemplo do ladrão exatamente para exemplificar de modo bem preciso essa questão do arrependimento. Aquele que furtava, não furte mais. Amém, amados? Então, o primeiro passo do arrependimento envolve o abandono imediato daquela prática. Furtava? Não furta mais. Traficava? Não trafica mais.
Era um cachaceiro? Abandona essa cachaça. Era um raparigueiro? Abandona essa raparigagem. E por aí vai. E mais ainda, arrependimento, ele só é arrependimento se ele vier acompanhado de uma ação em direção absolutamente oposta àquela de outrora. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, agora, trabalhe. Trabalhe com suas próprias mãos. O indivíduo que furta, o ladrão, ele é preguiçoso e ele é ganancioso. A ganância é irmã da avareza. Ele rouba porque ele não tem coragem de trabalhar. E ele é tão ungido pelo Satanás que ele consegue empreender uma força, um empenho muito maior para suas práticas criminosas do que se levantasse todo dia com a enxadinha amolada e fosse capinar uma roça. Camarada que junta em uma equipe com pistola, fuzil e sai aquele bando causando pavor pela cidade, dando tiro para todo lado, explodindo a agência bancária, atravessando mata nos peitos, trocando tiro com polícia. Um camarada desse é um baita de um trabalhador, é ou não é? Porque eu não tenho coragem de encarar uma vida daquela. Eu não tenho essa disposição que esse cara tem. Agora você bota ele para trabalhar, bota ele para passar um dia mexendo um traço de massa para um pedreiro, levantar uma parede. Ele não tem coragem. Mas para passar uma semana, os caras ficam, né, Juninho? Uma semana dentro de mata, mergulhado dentro d'água, fugindo de polícia, sem comer, sem dormir. Mas coragem para capinar uma roça ele não tem, né? Para vocês verem, meus irmãos, o que é uma capacitação do Satanás na vida de um ser humano. O cara é preguiçoso, ele não tem coragem de trabalhar, mas ele tem esse tipo de disposição. Paulo vem apresentando o arrependimento nesses termos. Aquele que furtava, não furte mais. Pelo contrário, agora trabalhe com suas próprias mãos. Ou seja, abandone a preguiça. O ladrão, ele come o que a mão de outro produziu. Paulo está falando que agora ele vai produzir com suas próprias mãos. É ele quem vai fazer. Aquele velho ditado popular que a gente usa tanto, vá trabalhar, vagabundo, né? É exatamente a ilustração disso daí. E mais, pratique ou demonstre, coloque em prática toda essa obra de arrependimento. Furtava, parou de furtar, agora passa a trabalhar. E mais, olha para quê? O restante do verso 28. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Já pensou? Se ele era, porque era ladrão, ele era preguiçoso e avarento, agora, além de trabalhador, porque ele produz com suas próprias mãos, ainda é estimulado a dividir com o necessitado. Paulo está colocando aí para nós, só nesse versículo, toda a suma do verdadeiro arrependimento. Abandona a prática do que é errado. Passa a praticar o que é bom. E exceda em muito a prática daquilo que é correto. Passe a produzir com as próprias mãos. E divida com o necessitado. Amém, amados? Notem que esse repartir com o necessitado já é apresentado na Escritura desde os tempos mais antigos em todas as atividades que se desenvolvam. Dividir, repartir com o necessitado é determinação do Senhor para a vida de todo homem e toda mulher que seja piedoso ou piedosa. Verso 29. Se ele já falou na mentira, ele já falou na ira, ele já falou no furto, agora ele vem falar nas maledicências, nas pornografias, nas indecências, nas palavras negativas,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra suja. O termo que é usado para esse torpe ou suja é usado em outras passagens do Novo Testamento para se referir a podre, podridão, carniça. Não saia da vossa boca nada que seja podre, ruim, estragado. A nossa boca, como diz Tiago, a nossa língua é um órgãozinho tão pequeno que, mal usado, incendeia uma floresta inteira. O homem comanda um navio enorme por meio de um leme pequenininho. Coloca um freio na boca de um cavalo e domina ele, leva ele para qualquer lugar, inclusive de animais bem maiores do que um cavalo. Mas a boca do homem, segundo Tiago, é algo dificílimo de controlar. Eita, órgãozinho terrível do corpo. Esse aqui, ó. Desse tamaninho, mas faz um estrago. O que nós provocamos por meio das coisas que nós dissemos. É claro que eu não quero aqui estimular ninguém a ser violento. Violência em hipótese alguma. Mas às vezes você dá um soco no indivíduo, o olho dele fica roxo, o dente dele quebra, mas ele, daí 2 dias, o olho roxo já não está mais roxo, o dente ele já foi lá no dentista, colocou um novo. Agora, algumas coisas que nós dissemos, algo que se diga, não deixa o olho roxo, não quebra dente de ninguém, mas machuca a alma de uma maneira, desestimula pessoas à prática do bem, literalmente coloca para trás, provoca um atraso de vida. Por meio do que se diz, você pode matar uma pessoa. Ela continua viva andando por aí, mas um defunto em pé. Já pensaram nisso, amados? No tamanho do cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós dizemos. Depois que você abre a boca e a palavra sai, não adianta você tentar puxar ela de volta. Ela não vem. Você soltou, ela foi. Por isso a Escritura também nos instrui a ser tardios no falar. Ser prontos para ouvir. O ouvido tem que estar sempre atento. Escute, escute, escute. Com a boquinha fechada, não diga nada. Antes de abrir a boca e dizer alguma coisa, pense muito. Porque depois que você disser, não tem mais jeito. Nossa boca é boca de abençoador e não de amaldiçoador. As palavras que nós dizemos têm que colocar os outros para cima, para frente, e não para baixo e para trás. Mediante o que nós dizemos, as pessoas precisam ser animadas e não massacradas. Estimuladas e não esmorecidas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, podre, ruim, mas unicamente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. As pessoas que conversam conosco, depois que saem da nossa presença, elas precisam sair animadas, encorajadas. Não interessa o teor da conversa. Alguns vão nos procurar atrás de um bom conselho. E aí, eu estou a fim de largar esse emprego que eu tenho para ir atrás de um outro. Eu digo, o outro já está garantido. A pessoa está alimentando um sonho. Vocês estão entendendo? Eu conversei. Não, você conversou como? Calma, que você vai... Um mundo com esse tanto de desempregado que a gente tem. Tu larga o empreguinho que você tem. Você chega no outro lá e não dá certo. A pessoa pode sair até desanimada de perto de você. Puxa vida, o pastor Walter matou meu sonho. Eu estava com um sonho de melhorar de vida, conversei com ele. Não, mas eu disse palavras de prudência. Não matei o sonho dele. Vá lá, acerte primeiro. Estando lá certinho, aí tu vem e peça demissão desse aqui.
Pessoas chegam para mim querendo largar, a senhora querendo largar o marido. Eu vou largar esse homem, eu vou largar. Eu falei, irmã, você está disposta a morrer solteira agora? Não, na verdade eu já estou até de olho no outro. Irmã, você está cometendo uma loucura, querida. Não faça isso não. A senhora está abrindo um abismo para pular dentro. Ela pode até sair desanimada. Puxa vida, o pastor Walter minou meu sonho. Eu já estava ajeitando com um gatão novo ali, agora melou. Eu estou te dando um conselho para a vida. Ou estimulamos a pessoa, vai lá, rapaz, esse emprego aí é bênção, isso aí é teu, se empenha, se esforça, vai lá, bota uma roupa nova, dá uma penteada no cabelo, vai nessa. O mau conselho é, não, rapaz, isso aí não dá pra tu não, aquilo não é pra gente inteligente, tu é muito burro, isso aí não é conselho que se dê, né? Já pensou? Ou então o camarada, pastor, eu tô de olho numa menina ali, eu falo, vai não, bicho, tu é feio demais, mexe com isso não, essa menina não vai nem olhar pra tu não. Isso não é conselho que se dê. Vocês estão entendendo, amados? O quanto nós temos que ter cuidado na hora de abrir a boca. Dependendo do que nós dissermos, nós matamos a pessoa. Ou dependendo daquilo que não dissermos, nós instruímos uma pessoa a tomar uma má decisão. Ou deixamos de aconselhá-la para o bem. Mantém as orelhas bem abertas, igual a orelha de burro mesmo, ó, atenta. Escute tudo com atenção. Mas demore para abrir a boca. Não abra a boca para dizer besteira. Amém, amados? E transmitir graça aos que nos ouvem é uma obrigação nossa, né, queridos? O verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, né? No qual vocês foram selados para o dia da redenção. Primeira situação sobre entristecer o Espírito Santo. Isso é possível? Ora, não temos dúvida que é possível, né? Está aí. É perfeitamente possível, né? Não entristeçam o Espírito de Deus. Primeiro, o Espírito Santo é pessoal, é uma pessoa. Não é como a testemunha de Jeová diz, que é um vento que sopra por aí. Não é vento nenhum, não. É pessoal, ele se alegra, ele se entristece. Não é uma energia cósmica. Entristecer o Espírito Santo é incorrer em pecados deliberadamente. É o premeditar, arquitetar as práticas pecaminosas. Nós entristecemos Deus quando incorremos nessas loucuras. O que se espera do servo de Deus, daquele que foi alcançado pelo Senhor, é uma vida que abra mesmo mão de todas as suas vontades para se empenhar na prática da vontade de Deus. E quem vive para fazer a vontade de Deus e não a sua própria, não vive em pecados deliberadamente. É simples assim. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este selo, que inclusive está tratado aí mesmo no versículo de número... No capítulo 1, digo, está fazendo referência clara à situação que acabamos de ver no versículo 29. O uso destrutivo da linguagem citada no versículo 29 é o que vai promover esse entristecimento do Espírito. Se formos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, ou o dia da nossa morte, ou o dia da volta do Senhor Jesus, o dia do nosso encontro em definitivo com o Senhor, nós não vivemos segundo nossas próprias vontades. Antes, vivemos segundo a vontade do Senhor. Isso precisa ficar bem estabelecido entre nós. Amém, amados? Verso 31, onde nós vamos demandar mais tempo aqui hoje. Que não haja no meio de vós qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia,
bem como qualquer outra maldade. Amados, há uma porção de práticas pecaminosas apontadas aí, não há? Amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. E ele termina bem como qualquer outro tipo de maldade, deixa o negócio meio genérico, toda malícia, né? Mas logo de cara o primeiro, qualquer amargura. Essa amargura é tratada na Bíblia em tantas outras passagens como algo terrivelmente destrutivo. Se a gente falou da ira lá mais atrás, e dos resultados da ira, ou das coisas que se faz quando se está irado, ou da prática de guardar-se irado de um dia para outro, talvez a amargura seja a melhor maneira de fazer referência a essa condição. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amados, você já foi a algum lugar, seja um comércio, uma repartição pública, e aí você chega no lugar, a pessoa está com aquela cara de limão azedo, apodrecido já assim uns 2 meses, cheio de mosca por cima, aquela cara que você olha e dá vontade de não olhar mais. Meu Deus, que criatura! Eu e o pastor Joabe ali da Filadélfia comprando uns equipamentos lá na Praça do Liceu, numa daquelas lojas de eletrônica ali, comprando uns cabos de microfone, essas pontas, esses negócios. E o Joabe naquela paciência. E o rapaz atendendo a gente, mas com uma má vontade tão grande. Mas tão grande. Que tudo que a gente pedia, ele, pronto, acabou, né? Não, rapaz, a gente queria ver também uma ponta P10 e... Não, a gente queria ver também uma cápsula de microfone. A gente não aguentou mais a agonia daquele cidadão. E mesmo o pastor Joabe, com aquela calma todinha, perguntou, daquele jeito do Joabe falar, o senhor ganha por comissão? Aí o rapaz, ganha, eu recebo comissão sim. Aí o Joabe me cutucou, aí pastor, imagine se não ganhasse. Porque o cara, recebendo comissão de venda, e com uma amargura tão infeliz daquela para atender os clientes, um desprezo tão grande pelo cliente, que o Joabe, com aquela calma dele, falou, se você recebe por comissão e está tratando a gente desse jeito, se você receber só o salário seco, então, você já tinha surrado a gente, né? Já tinha dado em nós, já tinha batido na gente. O cara se tocou, rapaz. Desculpa, vocês me perdoam. Ele caiu em si, né? Porque é complicado. Eu já disse isso uma ocasião para um servidor público. Falei pro camarada. Falei, meu irmão, se tá tão ruim para você trabalhar aqui, sai, cara, dá a vaga para um outro. Mas não venha trabalhar numa amargura dessa, não. Você está desonrando o governo que te emprega, que paga teu salário, e os contribuintes que vêm aqui para ser atendido por você, para ser tratado feito cachorro aqui. Que negócio é esse, meu irmão? O cara se tocou também. Desculpa aí, é que eu tô meio nervoso. Não, a gente entende, todo mundo um dia tá nervoso por um motivo ou outro, mas com certeza o seu nervosismo não é culpa minha, nem desses outros que estão na fila. Agora você imagina essa amargura dentro da igreja. Você passa a semana trabalhando, você tem aí seus compromissos, você tem seus dilemas da vida, você já tem todas as tribulações que são comuns aí na nossa vida, e você vem para a igreja no domingo para chegar aqui e receber uma ministração da palavra de Deus, uma palavra de consolo, que dê uma animada na vida, porque amanhã é segunda-feira de novo, né? Dia de trabalhar, e você chega aqui e dá de cara com um irmão amargo, dando coice, dando patada de todo tamanho.
aquela cara de caminhão morro abaixo sem freio. Parece a cara da gatinha lá em casa. A gente olha para a gata que a Vera tem lá, só vive por cima das camas, das coisas. Você olha para a cara da gata, você pensa que ela que deixa a gente morar lá na casa com ela, não é a gente que tem ela, não. Cara, aquela cara emburrada. Você já parou para pensar, irmão? Você já pensou? Quem já pensou nisso? Você já pensou que você é um instrumento de Deus, usado para dar esperança para outras pessoas, para reanimar outras pessoas, para encorajar outras pessoas para a luta do dia a dia? O irmão chega a dar um paz do Senhor para você e dá de cara com essa tela tua. Você já imaginou que você pode estar matando alguém por conta dessa amargura? Agora imagine quando essa amargura está no próprio pastor da igreja. Você chega aqui, estou eu. Pois saibam, irmãos, que embora pareça piada, o que tem de igreja morrendo pelo mundo afora, exatamente por causa disso, não está no gibi. Pessoas amargas, azedas, sem nenhuma simpatia, pessoas dificílimas de se conviver com elas. Você não sabe o que dizer para o irmão, porque você já fica imaginando o que você vai dizer e o tamanho do coice que vai vir de lá para cá. Dureza, né? Eu estou com 52 anos de idade, cheguei na igreja aos 7 anos, tem 45 anos que eu estou na igreja, tem 45 anos que eu assisto esse tipo de cena. Crente amargo, coiceiro, respondão, grosso. Abre teu olho, para de repente você não ser essa amargura em figura de gente. Primeiro item da lista, que leva a outros pecados listados, essa amargura aí. A amargura vem de um coração que não é justo diante de Deus. Em Atos, capítulo de número 8, conta sobre um avivamento de Samaria e um mágico de nome Simão que tinha por lá. E esse mágico, ele cogitou lá no capítulo Atos 8, versículo 23, depois dele cogitar comprar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo com dinheiro, o Pedro vai dizer para ele, né, pereça você com seu dinheiro e tudo, o verso 23, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, ou seja, você está no meio dos irmãos, está no meio dos crentes, é que Paulo está dizendo para aquele camarada, mas nunca se converteu. Característica primária de uma pessoa não regenerada, Romanos 3, 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Vidas amargas. Causa destruição e corrupção, que a gente leu já em Hebreus 12, 15. Amargura e ressentimento são assim incompatíveis com o caráter cristão e devem ser abandonados. Cuidado, muito cuidado com as palavras, amados, com suas expressões. Expressões sejam por meio do que você fala, por meio do que você faz, seus gestos. Nós somos chamados para ser pessoas agradáveis. Por mais que a palavra do Evangelho que nós temos para proferir seja afronta, porque o Evangelho afronta o pecador. E é exatamente esse milagre que nós esperamos que aconteça. Esse afrontar da minha vida pecaminosa com a santidade proferida no Evangelho que me traga a transformação de vida. Depois disso, no nosso dia a dia, temos que ser agradáveis um ao outro. Toda a amargura, pro lixo. Todo comportamento amargo, jogue fora. Amém? Verso 32. Pelo contrário, sejam bondosos, nada de amargura. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo
perdoou vocês. Instrução áurea para a vida cristã. Lembrar que Deus nos perdoou primeiro e que precisamos do perdão dele todos os dias. Amados irmãos, que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Mateus 6:12. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós... Vamos dizer de novo. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E aí? Como é que você tem perdoado o que te tem ofendido? Perdoa só um tiquinho? Pastor, tem umas coisas que eu perdoo, tem outras que eu não dou conta, não. Um bocado eu perdoo, mas tem uma ou duas aí que eu não consigo perdoar, não. Não, pastor, eu perdoo tudo, mas tem uma só que essa eu não consigo perdoar. Olha, meu irmão, eu vou falar em bom piauiês para você. O pessoal que assistiu o vídeo depois e não for piauiense, me perdoa. Vou falar em piauiês, tá? Tu tá lascado. Nego. Funciona assim. A oração que nos abençoa também nos julga. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Se você tem perdoado 100%, o Senhor está te perdoando 100%. É simples assim. Se você não tem perdoado, o Senhor também não tem te perdoado. Uma característica de quem foi regenerado é a característica de um perdoador. O mundo vai te conhecer como um servo de Deus, porque você é um perdoador. Você não guarda ira de um dia para o outro. Você não é uma pessoa amarga. Você não profere com a tua boca palavras podres e ruins. Pelo contrário, você não furta, você trabalha com suas mãos e socorre ao necessitado. Você não mente para o seu irmão, porque ele é membro do mesmo corpo que você. Você não profere aquilo que é desagradável, você abre sua boca e profere aquilo que o anima, o coloca para cima. Você não entristece o Espírito Santo, porque você foi selado por Deus com ele para o dia da redenção. Você não é uma pessoa amarga. Você é uma pessoa doce, agradável. As pessoas gostam de estar do teu lado. As pessoas querem estar com você. Porque é bom estar com você. Você é uma agradável e doce companhia. É um bom amigo, é uma boa amiga. É literalmente um irmão. Amém, queridos? Você não guarda ira de um dia para o outro. Você perdoa com facilidade. E ensina outras pessoas a procederem da mesma maneira. Capítulo 5, versos 1 e 2, arremata toda a questão. Portanto, olha o portanto aí, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e não como filhos bastardos. Imitadores de Deus. Assim como o Senhor procedeu para conosco, nós procedemos para com os nossos irmãos. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor tenha falado aos seus corações e que você coloque em prática o hábito de ler, meditar nessa palavra ao longo dessa semana e crescer verdadeiramente e dominar essa palavra para que seja ela uma arma poderosa de Deus e benefício de toda
de toda a comunidade da fé. Porque você foi chamado para isso, para edificar, levantar, animar, encorajar, servir, socorrer, e não para o oposto dessas coisas que eu falei.